Uma das coisas que mais as pessoas me reclamam aqui no meu canal do YouTube é a seguinte: Wesley, eu não consigo aparecer na frente das câmeras, eu não consigo fazer esses vídeos que você faz, eu sou muito tímido, eu tenho um bloqueio para... Até numa entrevista de emprego, às vezes a pessoa fica bloqueada, ela não se posiciona bem, ela fica meio acanhada e tudo mais. E eu sei o quanto isso é difícil para você, eu sei o quanto isso pode atrapalhar a sua vida em si, não só a vida profissional, mas a vida pessoal também, quando a pessoa é muito tímida ou quando a pessoa é muito insegura. Por isso que hoje eu tô aqui com o Everton Vitorato. E aí, Everton? Como é que você tá? Tudo bem? Sensacional, e você? Beleza, cara. Gente, só para você entender aqui, o Everton, ele é um cara que trabalha muito nessa parte de desenvolvimento pessoal. Ele é uma pessoa que ele é um ex-tímido, posso te falar? Ex-tímido, todo mundo me chama de ex-tímido. E cara, me fala, pelo amor de Deus, a minha audiência quer saber como que você conseguiu passar essa barreira e hoje tá aqui comigo, olhando para uma câmera, fazendo essa entrevista, que a maioria, infelizmente, não consegue isso. E aí? Cara, primeiro, prazerzão estar aqui com a sua audiência, eu te acompanho, sou teu fã, gosto do seu trabalho. E é engraçado porque, Wesley, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, a timidez, só para você saber, pessoal, ela é considerada psicologicamente como um trauma, né? Então, imagine, nós temos o nosso consciente, lado direito, o meu lado direito, o inconsciente, lado esquerdo. Então, dentro do inconsciente tem o famoso subconsciente. E as pessoas não têm ideia de que lá na infância, muitos traumas geram bloqueio para que nós possamos, na fase da juventude, na puberdade, no relacionamento, na paquera, ser bloqueado. E foi o que aconteceu comigo. E olha que interessante. Eu estudava aqui no interior de São Paulo, na minha cidade natal, e tinha acabado de cobrir a quadra, né? Hoje é muito comum a quadra do esporte ser coberta, né? E eu fui subir o alambrado, que eu gosto muito de altura, né? Quando eu fui subir o alambrado, um rapazinho foi subindo junto. Isso que você tinha quantos anos? 11 anos de idade, 11 anos. 10 para 11 anos. Então imagina a seguinte cena, eu escalando ali o alambrado para ir lá no topo, no telhado da quadra, no intervalo da escola, todo mundo lá fora, mais de 800 pessoas lá fora, todo mundo, olha ele subindo, subindo. De repente, Wesley, o cara que estava atrás de mim, baixou minha bermuda. Eu tava com a cuequinha furada. Nossa! Aquele ano eu fui chamado de Zorbinha. Ah, meu... Ó, Zorbinha. Eu me fechei. Eu tinha vergonha de almoçar perto das pessoas. Eu toco desde a infância, né? Aprendi a tocar ali com 7 anos com meu avô, então eu tocava na igreja. E nós íamos de uma igreja para outra e era muito comum depois da celebração o pessoal convidar ali para comer alguma coisa. Eu dizia que eu já tinha jantado, eu já tinha almoçado porque eu tinha vergonha de almoçar perto das pessoas. Eu andava com a cabeça baixa, cara, eu não me relacionava. Eu realmente me fechei e foi assim, 5, 6, 7 anos muito difíceis na minha vida. E foi por causa de um trauma? Por conta de um trauma, só que eu só fui dar conta disso, né? Porque hoje tem muitos recursos até científicos, né? Eu só fui me dar conta disso de 16 para 17 anos. Porque o que aconteceu? Onde foi o choque? Eu comecei a sentir que a minha vida parou, cara. E você que é tímido vai se identificar com isso. Você tem sonhos, você tem metas, você tem os seus objetivos dentro. E você não consegue botar isso para fora. Tanto que pesquisas recentes aí de 2 anos mostram, olha que interessante, que as pessoas mais criativas são as pessoas tímidas, cara. Sério? A pessoa, ela pensa muito dentro dela, ela arquiteta dentro dela. Só que ela não expõe. Se ela conseguir fazer essa transição e se expor, ela se torna uma pessoa altamente criativa. Tanto que eu convivi muito com artistas, você além da internet trabalha com rádio, você sabe disso. Se você perguntar para os artistas, o cara que, nossa, ele é um monstro no palco, canta, se relaciona, se você ali no 1 falar, cara, eu sou tímido, ele vai dizer quietinho, não é verdade? A grande maioria é mesmo, fica quietinho na dele. Na dele, ali no 1 a 1, parece que é um personagem. Exato. Né? E é um dos recursos que a gente vai estar comentando aqui. Cara, mas você atribui todo tímido, você atribui a um trauma? Será que todos ou não? Tem gente que realmente... Só para você entender, e não sou eu, é a ciência quem afirma, né? A ciência afirma que todo tímido ele tem sim um trauma. Hoje, o nosso campo visual, o nosso olho, né, é um dos maiores pixels que possui. Nós capturamos de 50 a 70 mil imagens por dia. Então, o nosso olho captura muito. E nós temos, Wesley, 8 mil emoções. Eu vou falar por mim, cara. Se você perguntar, Everton, 8 mil emoções, fala 50 aí. Eu não sei, cara. Não, nem então eu. Nós sentimos muita coisa e não conseguimos catalogar. Aí eu te pergunto, se você não sabe que tem um problema na tua casa, você consegue resolver um problema que você não sabe que existe? Não. Então, para o nosso inconsciente, o que eu não vejo não existe. Só que o fato de eu não estar vendo não significa que não existe. Então eu estou contando tudo isso para você entender que, às vezes, nem a pessoa tímida se deu conta, que era o meu caso, de que eu tinha um trauma.
Para mim aquilo passou, só que toda vez que eu me recordo, hoje eu consigo lembrar e dar risada. Mas há 7, 8 anos atrás, aquilo me trazia um sentimento ruim, falava, cara, que vergonha. Hoje eu dou risada, tá tranquilo. E isso é interessante porque quando meu cabelo começou a cair, em 2013 para 2014, eu comecei a sentir um pouco de queda, veio o mesmo sentimento, cara. Eu falei, nossa, eu vou me isolar, eu busquei por tratamento e tal. Hoje eu olho, eu me vejo bem, eu me aceito, eu sinto bem. Então tem uma série de coisas, são muitas emoções que se passam que às vezes a gente não se dá conta. Cara, e me fala, o que a pessoa, dá uma dica para nossa audiência, assim, o que a pessoa pode fazer para começar a melhorar isso? Obviamente que a gente não vai conseguir passar tudo isso aqui nesse vídeo, não dá, né? Mas dá umas dicas para o pessoal para que eles consigam, a partir de hoje, tentar mudar alguma coisa ali e melhorar um pouco. É 100% possível. O primeiro ponto é você compreender o seguinte, ó. Todo o segredo do sucesso, qualquer coisa que você decidir fazer, de ter um casamento bem sucedido a ser um profissional de internet, a matéria-prima de qualquer coisa são pessoas. Pessoas compram, pessoas vendem. Então, quando eu entendi isso, começou a ficar mais claro. Eu falei, poxa vida, eu preciso entender de pessoas. E eu só consigo ensinar para o outro o que eu sei. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, Wesley, Everton, além de melhorar a timidez, como eu faço para melhorar o meu marido 10%? Se ele melhora 10%, eu sou a esposa mais feliz do mundo. Eu falo, se você melhorar 10%, você melhora o outro 10%. Ninguém consegue detectar no outro o que não tem em si. Que é uma coisa interessante, Wesley, que vai fazer muito sentido para a pessoa até começar a equilibrar a timidez. Primeiro, não queira eliminar ela. Quando você elimina algo, você elimina o aprendizado que esse algo te trouxe também. Entendo. Começa a conviver bem. Eu sempre brinco, o primeiro convite que você tem que fazer para a timidez é convida ela para tomar um café. Fala, eu não quero tirar você da minha vida, eu quero começar a me relacionar com você. Segundo ponto, não dê poder para as pessoas. Por que razão eu era tímido? Porque eu permitia que a opinião do outro pesasse sobre mim. Hoje eu não preciso mais disso. Muito bom. As pessoas elas podem pensar o que quiser de mim. Eu, sabendo quem eu sou, no que eu acredito, ponto. Porque, cara, todo mundo está sujeito a erro. E só tropeça quem anda. Exato. Só cai quem corre. A pessoa que está errando é porque ela está fazendo algo. Aliás, ela está na sua frente. Não é verdade? Porque ela está fazendo. Porque ela está fazendo. E eu comecei a detectar isso. Então, são pontos que foram sendo eliminados. E sabe quando foi a chave que virou? Acho que eu te contei isso no privado. Eu estava saindo da igreja com meu violãozinho, né? Botei a palheta. Palheta, pra quem não sabe, é aquela pecinha que você usa para tocar o violão. E eu, muito tímido ali, as meninas ali todas do coral conversando, eu sempre entrava muito e saia calado. Quando eu saí, juntou ali a roda na frente da igreja e a mocinha falou assim, Everton, empresta a palheta para mim? E eu falei assim, ó, tá drento, eu falava errado, drento do bag. Quando eu disse drento, todos eles começaram a rir de mim, rir. Ali eu me senti o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Falei, caramba, só que eu decidi naquele momento, que ao invés de eu me fazer de vítima e ficar mais tímido, eu decidi, tomei a coragem, força de vontade de falar, eu vou aprender uma palavra nova por dia. Naquele ano eu li 62 livros, só naquele ano. 62? 62 livros, eu tinha 16 anos de idade. PNL, administração, finanças, comunicação, biografia, eu fui estudar Silvio Santos, o que essas pessoas faziam, não tinha internet. Eu lembro que na biblioteca da cidade, a moça já me chamava pelo nome ali, já trocava um. Eu fui lendo, comecei a estudar. E foi impressionante que em 16 anos de idade aconteceu isso. Com 18 anos eu estava na televisão apresentando meu primeiro programa. Caramba. Com 2 anos a minha chave virou. Interessante isso que você falou, porque é muito similar a uma coisa que eu uso no meu negócio, que é assim, quando eu comecei a trabalhar com internet, pessoal, eu tive muito apoio da minha esposa. Só que eu tive parentes próximos que falaram pra mim para eu desistir. Melar o teu sonho, né? Exato. Isso aí não dá certo, isso aí é só pra quem já tem conhecimento, você não sabe nada. O meu irmão já trabalhava, o Dani, ele é programador formado, você não sabe nem o que é um PDF, desiste disso aí. E assim, eu tinha duas opções, ou pegar aquilo que eu ouvi e usar como algo, falar, eu acho que não é para mim mesmo. Ou eu pegar aquilo como combustível para minha fogueira, para minha lenha e falar, opa, você vai ver se eu não consigo. E agora eu vou mostrar para você mesmo que você está errado. Então, o que você fez foi exatamente isso. Você, ao invés de falar, poxa vida, me vitimei, eu falei drento, eu tô aqui, eu não sou um droga, não sirvo para nada, você falou, agora ela vai ver.
Você foi lá e começou a estudar. Você não xingou ela, você não brigou com ela, você não fez nada. Você melhorou. Você se melhorou. Sim. Você usou um fator negativo que aconteceu na sua vida para ser uma pessoa melhor. Sim. Perfeito. Perfeito. Né? Olha só, gente. Eu nem sei quanto tempo foi aí. Quanto tempo foi aí, editor? Quanto tempo? Foi 15 minutos. Em 15 minutos você já passou um conteúdo aqui que eu garanto que a pessoa não tem em milhares de treinamentos. E se todo mundo compreender, pensar como um computador, o nosso cérebro, ele tudo é construído por padrão. Olha que interessante, tem um treinador, um estrategista de pessoas chamado Tony Robbins, que ele tem um evento que é chamado Encontro com o Destino. Em 2014, em um desses encontros, eu não estive lá, eu assisti na Netflix, até sugiro de você assistir, chama Eu Não Sou o Seu Guru. Ele diz o seguinte, ele foi atender uma pessoa que era gago. Olha que interessante o poder que o nosso cérebro tem, Wesley. Nós temos 3 cérebros, nós temos que os 3 juntos formam um único sistema. Então tem o neocórtex, que é o lado direito, que é responsável pela criação. Na nossa infância, a gente tinha que criar, imaginar um brinquedo. Eu lembro que o meu carrinho era o tronco da árvore da minha avó. Ela me deu uma tampa de panela velha, preguei, porque eu tinha que imaginar. Hoje está pronto. Está frio? Está quente. Está quente? Está frio. Então nós usamos pouco esse colega do lado direito chamado neocórtex. O lado esquerdo que é o inconsciente memória, e nós temos a parte de trás que é chamada de cérebro reptiliano, que é a nossa parte de instinto. Sabe aquela pessoa bateu, levou? É 880? Então ela está usando essa parte aqui. Os 3 formam um único sistema. E tinha um rapazinho que o Tony Robbins atendeu, que com 2 anos de idade ele estava chorando no sofá. E os pais estavam brigando muito, brigando. Ele com 2 anos desesperado, chorando. De repente a mãe ligou a televisão para ele assistir, foi lá terminar de brigar com o pai. Só que quando ela ligou a TV, uma criança estava chorando na TV, era um desenho animado. Só que quando essa criança chorou, ela gritou gaguejando assim, ó, socorro, socorro. No que ela gaguejou, chegou um super-herói. Aquela criança chorando associou a isso, se identificou com essa cena e gritou, socorro. No que ela gritou gaguejando com 2 anos socorro, os pais pararam de brigar. O cérebro dela pensou assim, se eu for gago, eu vou Meus pais vão parar de brigar. Meus pais não brigam mais. E criou o que nós chamamos de padrão de comunicação. 38 anos se passaram, essa criança estava na frente dele, esse adulto, né, já era adulto, e o Tony Robbins fez o quê? A gente chama de ressignificar. Voltou lá naquela cena, ele estava inconsciente, e ele foi... Imagina que você está na sala de cinema, então você está assistindo essa cena, e eu, adulto, com os recursos de hoje, olho para aquilo e... Socorro! Para de brigar! Eu me imponho como uma pessoa nova. O inconsciente não sabe o que é tempo. Exemplo, se você não gosta de uma pessoa e daqui 10 anos você vê ela, você vai ter o ressentimento, que é ressentir, sentir de novo. Sim. Parece que foi ontem a briga, porque o inconsciente não tem tempo. Então ele voltou naquela cena, 38 anos depois, criou um novo padrão de comunicação em 8 minutos. Ele parou de gaguejar. Sério, cara? 8 minutos. Então isso é cientificamente provado. Por quê? Nós não sabemos o recurso que nós temos. O corpo ele é muito inteligente, né? Interessante. Quer um exemplo? Nós temos a memória celular. O seu dente sabe a hora que tem que parar de crescer. Senão ele é lá no chão, né? Sua unha sabe que tem que continuar crescendo. Então isso é chamado de memória celular. Por esse motivo que você que está assistindo, é interessante você proteger o que você ouve, o que você assiste. Dê sugestões para o seu corpo de coisas boas, né? De conteúdos bons, de coisas positivas, para que você possa estimular o teu sentimento, a tua emoção, porque tudo é uma questão de conexão mesmo, né? O que uma pessoa que está começando agora e quer gravar vídeos para o Instagram, quer gravar vídeos para o YouTube e ela tem vergonha, qual é uma dica que você poderia dar para essa pessoa direta, assim? Tem uma dica que você tem na sua mente? Vale 2? Não? Claro, pô! A primeira dica é o seguinte, não compare o seu bastidor com o bastidor do outro. Né? Existe uma diferença entre você ter uma pessoa como modelo, como referência e comparação. Não adianta, eu estou há 1 ano e meio trabalhando com a internet, querer me comparar um bastidor com você que está quase 9. Não é inteligente, eu tenho que olhar para você e ter você como referência. Se eu fizer comparação, eu vou sofrer. É impossível, o seu quilômetro rodado é muito maior que eu. Você teria que parar hoje, eu andar 8 anos para chegar até você. Então esse é o primeiro ponto, aceita isso. O segundo ponto é entender que a excelência, ela só vem com a repetição. A repetição é a mãe da excelência. Então o que eu fiz no início? Eu olhei para mim e falei o seguinte, eu tenho 2 escolhas. Aceitar essa condição e não culpar ninguém, porque eu sou responsável.
né? Eu sempre pratico a questão da gratidão. Eu sou grato a tudo que eu aprendi com os meus pais, com todo mundo. Porque nascer com dificuldade financeira não é escolha, permanecer sim é escolha. Exato. Entende? Então, assim, eu tomei a decisão de buscar conhecimento. Então, qual que seria a segunda dica? Eu escrevia num papel que eu ia falar inicialmente. Então, eu fazia pesquisas, pegava lá um conteúdo do Wesley, o Wesley falou isso que é legal. Ou isso aqui eu acredito, é legal. Fui escrevendo, batia texto, né? Não tinha computador na época. Cara, hoje tem um celular. Você pega o teu celular, grava, ficou ruim, lixo, ficou ruim, lixo. Se você fizer isso 1000 vezes, você já está na frente de quando você começou. Pode ser que talvez depois de 2000 vídeos fique bom. Só que o tempo ele vai fazer com que você crie essa habilidade, né? Ninguém nasce pronto. Então, Perfeito. aceitar isso, cara, se você fala, pô, todo dia... eu gosto muito que o Fernando Battistoni, que é um ator de um livro chamado Cresça 1%, ele diz, né? Se você decidir crescer 1% por dia, quantos vai ser no fim do ano, Wesley? Vai ser 365%. Então você fala, cara, eu vou gravar um vídeo hoje. Amanhã eu vou gravar um. Amanhã eu vou gravar um. Chega um momento que nem você que faz o story em todo lugar. Cara, eu tô aprendendo a fazer isso aí ainda, né? Mas o cara vai lá, abre o celular, faz o story. Chega um momento em que isso se torna natural. Parece que o celular faz parte de você. Faz. Não é? Então, não compare, cara. Tenha as pessoas como referência, como inspiração, não como comparação. E faça todo dia um pouquinho. Eu vou acrescentar uma dica aqui do que você falou, que tá perfeito. Que é o seguinte, gente, eu já falei milhares de vezes isso nos meus vídeos e vou repetir aqui para você que está chegando hoje. É melhor feito do que perfeito. Se você lançar um vídeo no YouTube, só o momento que você achar que ficou perfeito, você lançou tarde esse vídeo. Tá? Eu conheço pessoas na internet que já faturaram mais de 10 milhões de reais, que o primeiro treinamento que ele lançou, se você olhasse as aulas, o som do treinamento dele era mono, não era estéreo, só saía numa caixinha. A pessoa colocava o fone de ouvido, só ouvia no lado direito. Falava, tava com defeito essa... Não tava com defeito, é que ele não tinha aparelhagem para gravar, para sair nas duas caixinhas. Então, e ele fez. Então, assim, se você esperar perfeição para começar, você nunca vai começar. E o segundo ponto, se você é perfeccionista, mude isso, gente. Perfeccionista não é qualidade. Se você não controlar o seu perfeccionismo, é uma forma de você arrumar como desculpa para nunca fazer as coisas. Então tome cuidado com o perfeccionismo. Tome cuidado com a perfeição. Tome cuidado em querer fazer as coisas somente quando estiver perfeito, porque nós somos imperfeitos. Nós erramos. Nós temos os nossos erros. Como é que pessoas imperfeitas são coisas perfeitas? Impossível. Agora, se você colocar isso na tua mente, você nunca vai fazer nada, entendeu? Veja só, por exemplo, o primeiro celular, primeiro iPhone, né? E veja o 12 agora. Nossa, entendeu? Avançou. Agora imagina se o Steve Jobs, ele fala, eu queria criar um que fosse igual ao 12. Então não vou nem fazer o primeiro, porque eu não consegui. Entendeu? Então você sempre tem um começo, como ele falou, não se compare. E até porque nós temos que entender também que, exemplo, eu preciso estar pronto para que as coisas aconteçam. Se eu pegasse, você vai concordar comigo, se eu pegasse o celular, o iPhone 12 hoje e não tivesse tido 1, 2 ou 3, eu não saberia nem usar. Exato. Então, você acaba aprendendo com a circunstância. Na medida que você começa a executar, você vai meio que ficando pronto, vai melhorando a sua criatividade. Se você tiver a carga maior do que a que você aguenta hoje, você acaba desistindo também. Então, não faz sentido nenhum. Exatamente. Não faz sentido nenhum. Então, proteja teu sonho. Faça todo dia. Tenha muito cuidado. Uma coisa que funcionou muito para mim, né, até de proteger o sonho, eu só cantava a bola do que eu imaginava para as pessoas que realmente eu saberia que poderiam dar um apoio. E eu não culpava quem me julgava. Por que razão? Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, pensando no que ela pensava e tendo o conhecimento que ela tinha, eu também julgaria. Exato. Então, hoje, eu tenho muito cuidado. Muita gente, quando vê, já foi, né? Quando vê, já foi. Então, realmente se proteger. Eu sempre falo que, assim, o ser humano, ele tem alguns instintos dentro dele de proteção. E, infelizmente, isso, no mundo que nós vivemos hoje, isso mais atrapalha do que ajuda. Por exemplo, você tem vontade de ir na academia? Você tem vontade? Você acorda com vontade? Que vontade que eu tô de correr, velho. Que vontade que eu tô de puxar uns ferros, né? Puxar ferro. Você tem vontade? Não, você não tem. Você acorda de noite com vontade de comer alface? Fala, com vontade de comer uma chicória. Você acorda? Agora, você acorda com vontade de comer um doce, não acorda? Por quê? Porque o doce é calórico. E o que o nosso corpo ele pensa? Eu preciso engordar para que, se eu passar necessidade, eu tenha reservas. Eu preciso me privar do exercício
porque se eu fizer muito exercício, o corpo dá um pane. Opa, tá gastando muito aí, velho, diminui. Então, o nosso corpo ele é muito reativo. Eu falo, reativo é o antônimo de proativo. Nós não somos proativos por natureza. Nós não acordamos com vontade de lutar, de fazer. Nós acordamos com vontade sempre de se proteger. E uma pessoa, às vezes, que fala, não vai ser empreendedor, não vai fazer um vídeo, ele, às vezes, não é maldade. Às vezes é. Sim. Às vezes ele tá com inveja de você. Sim. Infelizmente, viu, gente? Tem. Mas, às vezes, a pessoa só tá querendo te proteger. Só que essa proteção não é boa. Não é? Exatamente. A pessoa tá dando o melhor com a condição que ela tem. Você quer ver um exemplo? Desculpa cortar você. Um exemplo bíblico disso. Né? Eu sou cristão. E quando Jesus falou para os apóstolos, falou assim, olha, amanhã eu vou morrer. Eu vou sofrer, vão me bater, eu vou morrer. Pedro chegou em Jesus e falou, não, Cristo, você não precisa passar por isso. Para com essas ideias, não faça isso com você. Aí Jesus falou, afaste-se de mim, Satanás. Ele chamou o apóstolo Pedro de Satanás. Por quê? A intenção de Pedro não era ruim. Ele amava Jesus e ele estava preocupado com Jesus, ele não queria que Jesus sofresse, mas Jesus tinha que sofrer. A gente não está aqui para falar de religião, só estou querendo dizer um exemplo, que às vezes a pessoa ela está cheia de boas intenções, só que ao invés de ela te ajudar, ela te prejudica. Então tome cuidado. O Silvio Santos uma vez falou, não ouça sua mulher, não ouça nem as críticas e nem os elogios, faça o que você tem que fazer. Por isso que as referências é bom, né? Fala, deixa eu saber quem eu vou escutar, ter um modelo, ter um mentor, ter uma referência, porque como é que eu vou querer empreender num círculo de amigos meus que nunca empreenderam? Não, melhor se afastar, pelo menos, ou não falar, né, sobre isso com eles. Protege e busque referências, né? Porque a gente sabe que nós estamos fazendo parte da minoria. Tem uma história que eu já contei, o Lucas, que é o nosso editor que está aqui, talvez vai lembrar, eu já contei isso por time, que no dia 3/3/2013 mudou a minha vida. Assim, eu tomei um golpe, foi assim, extremamente importante ouvir aquilo naquela época. Porque é a época em que eu estava em transição. Eu estava estudando, buscando me desenvolver, entender por que razão eu era tímido, o que eu sentia, pois eu sentia, só que eu não sabia o que eu sentia. E já que você deu um exemplo cristão, que é uma metáfora associada à última ceia. Olha que interessante, você me disse se vai ser interessante para você também. Um pintor muito famoso decidiu pintar o último quadro da carreira dele. E toda a grande mídia, uau, que quadro vai ser esse? Que quadro vai ser esse? Ele falou, eu vou pintar a Santa Ceia. Como o Brasil é um país de muita fé, um país de muita energia, de pensamento positivo, muito religioso, eu vou retribuir. Ele era um pintor contemporâneo. Ele decidiu pintar a Santa Ceia. E a grande mídia, por ser o pintor mais famoso do Brasil, ficou enlouquecida. As manchetes nos jornais no dia seguinte era o último quadro do maior pintor da história de despedida vai ser a Santa Ceia. Ele começou a pintar, Wesley. Só que no final, faltou 2 rostos. O de Judas e o de Jesus. E ele não conseguia inspiração. Ele passou em frente ao ginásio de Ibirapuera, lá ele ouviu uma voz maravilhosa. Quando ele ouviu aquela voz, ele falou, caramba, que voz é essa? E ele entrou lá, ele olhou para aquele cantor, aquela fisionomia do bem, cantando uma música bonita. Ele falou, tem tudo a ver com Jesus. Se aproximou do cara, explicou, estou pintando um quadro. Ele falou, oh, sim, claro. Ele falou, quer pousar para mim? Ele falou, para mim vai ser uma honra. Levou o cantor para o ateliê, estava pronto o rosto de Jesus. Só que faltava o de Judas, que é ímpar na história. E ele não conseguia inspiração. Ele passou por várias cidades no interior de São Paulo, foi para vários estados, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos se passaram. Ele não conseguia inspiração. E as manchetes eram, o maior pintor da história fracassa no último quadro. E ele já ficou ali meio desanimado, meio abalado, sentindo várias emoções. Ele decidiu ir para o exterior. 6 anos, 7, 8, 9, 10 anos se passaram. No 10º ano ele já estava desanimado, o quadro estava jogado de lado, ele não conseguia uma fisionomia para representar Judas. Um dia ele decidiu ir para a padaria e fez um caminho contrário. Ele passou em frente a um bar. E estava tendo uma briga horrível. Um cara pegando a cadeira, quebrando a cadeira, falando as piores besteiras que você possa imaginar. Aquele semblante de ódio, de rancor. Ele se aproximou do cara. O rapaz falou, o que é que foi? Ele falou, não tem nada a ver com o rolo não, mas é que eu estou pintando um quadro tem 10 anos. Eu estou te vendo aí com essa fisionomia. Você quer pousar para mim? Ele falou, só por muita grana. Eu te pago R$1.000. Tudo bem. Chegou, botou o cara lá no ateliê e falou, faz aquela cara de bravo que você estava fazendo. Quando ele começou a pintar pela primeira vez, o rapaz abaixou a cabeça. Não, por favor, fica paradinho, não se mexe. Ele começou a pintar pela segunda vez e aquele cara abaixou a cabeça. Ele, por favor, não se mexe, fica paradinho aí.
Na terceira vez, quando ele começou a pintar, ele retomou a pintura, aquele cara não aguentou. Ele caiu no chão, começou a chorar e batia, me tira daqui, por favor, me tira daqui, eu não posso mais ficar aqui. E o pintor meio sem jeito, sentou ele, me tira daqui, por favor. Começou a chorar, chorar, chorar. O pintor ficou meio assim, desequilibrado, pegou um copo de água e falou, calma. Ele foi se acalmando, me tira daqui, me tira daqui. E o pintor fez a pergunta derradeira. Por qual motivo você não quer ficar aqui? Ele disse, é que há 10 anos atrás eu estava sentado nesse mesmo lugar e você me pintou como Jesus. Por favor, me ajuda. Eu digo para as pessoas, eu não sei qual fisionomia foi estampada até o dia de hoje na sua trajetória. Eu seguramente fui mais Judas do que Jesus. A boa notícia é que dá tempo. Dá. A boa notícia é que é possível, né? Tudo depende de nós. DDD. Decisão define destino. Aquele cara em 10 anos saiu de uma impressão de Jesus para a impressão de Judas. E o que é de errado? Nada. Se a pessoa tomar a decisão de ser diferente e usar essa trajetória como aprendizado, né? Porque dá para aprender com o erro meu ou do outro. Se eu aprendi com o meu, tá tudo bem, tá tudo certo. Então essa história ela me tocou profundamente. Eu assisti ela no dia 3/3/2003. Ali eu tomei um golpe no estômago e falei, calma, tem alguma coisa que eu ainda não sei. Porque existem várias formas de chegar no melhor caminho. E o que faz eu tomar a decisão de certos caminhos é, primeiro, o conhecimento técnico e tudo mais, só que valores, princípios, né? Sim. De você colocar certas situações na frente. Para mim, hoje, pessoas estão na frente de tudo. Você pode ter o melhor cheque aqui dentro da agência hoje, só que se não for congruente, o que eu acredito, o que o time sabe para você, cara, eu vou dizer, cara, não dá. Eu digo não quase que semanalmente para as pessoas aqui. Por que razão? Eu preciso respeitar teu sonho, né? Eu não posso entrar na tua vida e deixar ela pior, eu preciso deixar ela melhor. E tudo isso só é possível, Wesley, dentro da comunicação, cara. Se você não se comunicar, você não consegue fazer nada. Eu conheço casamentos que estão à beira da falência por falta de diálogo. A pessoa não sabe que a esposa, que não comentei, minha esposa, ela fala que me ama tocando eu. Ela não fala auditivamente falando. Eu dou um toque. E eu sou um cara que gosta de ouvir. Se eu não soubesse disso, eu não estaria casado, cara. Eu ia acreditar que ela não me ama. Então, porque ela não fala. Porque ela não fala. O eu amo dela é me abraçar, é deixar a comida quente. E tem gente que é muito assim, né? Muito. Tem a gente... mulher, geralmente, 50% das mulheres são, a gente chama de sinestésica, de toque, né? E aí eu começo a estampar o rosto de Judas, né? Porque já vem dentro da minha cabeça o julgamento, ela não me ama, ela tá me traindo, ela tá com outro. E não, é a forma dela se comunicar. Então é interessante, e são 17 anos estudando isso, cara. O comportamento das pessoas, a linguagem corporal, a forma de pensar. E é impressionante. Eu não sei nada ainda, 17 anos, não sei nada. Que isso. E a comunicação é muito poderosa. Falando nisso, você tem um conteúdo mais privado, assim, um conteúdo para a pessoa que quiser aprender mais com você a tudo isso, né? Relacionamentos, do que se trata o seu treinamento? Eu empacotei, né, esses 17 anos de jornada como empreendedor, como profissional, como palestrante num curso chamado Quem se Comunica Multiplica, onde lá eu entrego 24 ferramentas para você mudar o seu padrão de comunicação, mudar a sua estratégia de comunicação. Então, se você tem dificuldades em ser um bom vendedor, você vai conseguir melhorar. Se você tem dificuldades em se relacionar, esses dias eu estava falando com um casal, é assustador isso, cara, eu ensino no curso. Eles moram num sobrado, e para o casal ter relação sexual, que é uma coisa tão sagrada, tão séria, eles conversam por WhatsApp. Meu pai. Te espero aqui. Por não conseguir, Wesley, olhar no olho, ter um preparo, ter um pré, né? Não consegue. Então lá a gente entrega isso. Como eu vou ter um bom relacionamento com a minha esposa, com o meu filho? Como eu vou poder ser um profissional melhor? Muitas vezes o meu pai morreu na mesma cadeira, trabalhou 12 anos na empresa e morreu na mesma cadeira. Por que razão? Ele só era operador. E antes da técnica aparecer, quem aparece é o comunicador. Você pode ser a pessoa mais competente tecnicamente. Se eu não souber disso, você vai continuar onde você está, faz sentido? Então a comunicação chega primeiro. Sabe o que eu estou percebendo? É que muitos profissionais liberais estão mudando a mentalidade também. Eles não faziam propaganda, eles não podiam até. E hoje você vê muitos dentistas, muitos médicos, principalmente plásticos, que estão aparecendo mais, estão fazendo mais a parte comunicativa para pegar mais clientes, para trazer mais, né? Então, todo mundo, eu sempre falo o seguinte, gente, às vezes fala, eu não quero ser vendedor. Você está se vendendo 24 horas por dia. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você está vendendo a tua imagem, a tua competência. É que nem ele falou, às vezes você é um ótimo, você é muito competente,
Só que você não consegue transmitir isso para o seu entrevistador e o cara não te contrata o que consegue transmitir, que sabe fazer. Você quer vender qualquer coisa, você precisa entender as dores, as dificuldades do seu cliente. Então é muito importante isso. Galera, imagina, desculpe te cortar, mas se você não se comunicasse, você teria esse resultado? Nunca. Dentro você está ali, cheio de sonhos. Se você não se comunicasse, e hoje você é muito melhor que 8 anos atrás. Muito, nossa, eu era travadão. Se a pessoa pegar o primeiro, eu sempre falo isso. As pessoas me comparam, nossa, eu nunca vou chegar onde você tá. Vai lá no meu canal do YouTube, vê o primeiro vídeo meu. Eu tenho até vergonha às vezes de ver, mas eu comecei ali. Então não dá. História, né? Isso é com o Whindersson, comigo. Se você pegar o primeiro, eu trabalhei 10 anos na TV. Se você pegar o primeiro vídeo meu do meu programa, cara, é desesperador. Eu tô com a cabeça torta, Wesley. Bem-vindo a mais um programa, cabeça torta. Então, e é normal, respeita a sua quilometragem. Exato. E todo mundo pode desenvolver a comunicação, pois como eu falei do Gago, é um padrão. Se você tem um padrão novo e coloca esse padrão novo, muda, parece mágica, é automático. Exatamente. Gente, tá aqui na descrição do vídeo o link do treinamento dele. Dá uma olhada, porque, putz, velho, tá muito barato, tá? Às vezes você fala, você tá querendo... Não é querer vender, não. Pra mim não vai fazer diferença a venda do treinamento dele. Eu já tenho uma estrutura montada, só que eu quis trazer ele aqui no meu canal porque muita gente me pede isso. Muita gente fala, Wesley, eu tenho medo de falar nas câmeras, eu tenho medo de me comunicar, eu estou travado, eu não consigo fazer vídeo, eu não consigo... Até, como você falou, às vezes atrapalha até o seu relacionamento pessoal. Então, assim, dá uma olhadinha, porque tá muito bacana e você vai aprender muito com ele também. E Everton, eu queria te agradecer, cara. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço mesmo, de coração. A gente tá... Eu acredito que vai sair muitos outros vídeos daqui ainda. A gente pode falar de outros assuntos, fazer esses podcasts aqui. Tá na moda agora. Tá chique. Tem o Flow lá que tá, nossa, crescendo demais. E é muito legal isso. Muito obrigado mesmo. Não, eu que agradeço. E galera, segue ele aí, Everton Vitorato, quer passar aí, mudar essa mensagem? Facebook, Instagram, Everton Vitorato. E eu deixo pra você uma última reflexão. Eu gosto de contar história, né? Eu sou contador de história. Vai lá. Em 2008, eu vi uma segunda história que me tocou muito. Eu vou deixá-la de reflexão. Não entrando em aspecto religioso, como você comentou, mas eu gosto muito de biografia, de pessoas que deram certo. E Madre Teresa de Calcutá modificou o país da Índia, né, entregando seu amor. E ela ajudava os pobres financeiramente. E um dia, chovendo muito, Wesley, ela pegou ali uma galera, né, um time dela lá dos pobres, que ela ajudava com comida e tudo mais. E ela viu uma mansão, uma casa muito bonita. Ela falou, poxa vida, esse cara vai poder me ajudar, né? E apertou a campainha, toda molhada. No que apareceu aquele senhor, bem sucedido, ela estendeu a mão direita e disse para ela, o senhor tem alguma comida para dar para os meus pobres? Imagine a cena. O homem olhou para ela de cima a baixo, cuspiu na mão dela e falou, toma, dá essa comida para os seus pobres. Ela olhou para aquilo, Wesley, eu não sei você, talvez eu daria um pé do ouvido nele. Seu sem vergonha, o pessoal está aqui precisando de comida. Ela limpou na veste dela e respondeu da seguinte forma, esse aqui é para mim, agora dá para os meus pobres. Então, eu acredito muito que ela diz uma coisa, ama e isso basta. Se você botar o teu coração no jogo, ele é o suficiente. Porque imagine se o Wesley fizesse uma coisa só por grana. Hoje ele ganha grana. Já não teria mais sentido. Não teria e não dá certo. Não dá certo. Eu vi um cara uma vez falando, até no Danilo Gentili, ele era bilionário, ele é bilionário. E um cara perguntou, qual que é o segredo para você se tornar bilionário? Ele falou assim, olha, eu te falo uma coisa. Se você tiver a mentalidade assim, quando eu ficar bilionário, eu vou parar de trabalhar. Dificilmente você vai se tornar bilionário, porque os grandes empreendedores de sucesso, eles não fazem pelo dinheiro, eles não fazem para se aposentar. Eles estão trabalhando até hoje. Estão com quase 90 anos e estão trabalhando até hoje. Né? Então você vê que isso é verdade. Silvio Santos. E é o que te mantém no jogo. Porque assim, se uma pessoa não tem um coração, na primeira pedrada ela desiste. Desiste. Então quando você fala, cara, existe um propósito, né, de poder fazer por pessoas, como eu já te falei, de saber que muitas pessoas estão tendo ali um mindset modificado por conta de um conteúdo, faz muito sentido. Então o recado é esse, bota teu coração no jogo, faz valer a pena, porque só dá errado para duas pessoas, quem não faz ou quem desiste. Exatamente. Everton, obrigado, meu irmão. Gente, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário aqui e até um próximo vídeo. Valeu!